Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, Amanda aqui novamente, e hoje iremos dar continuidade ao nosso conjunto de videoaulas sobre frações. E o que vamos ver nessa videoaula? Vamos solucionar o desafio que eu deixei na aula anterior, vamos ver sobre soma e subtração de frações e multiplicação de fração por um número. Vamos começar relembrando o desafio que eu deixei para vocês na aula passada. Veja, uma torneira enche um tanque em 3 horas. Uma outra torneira enche esse mesmo tanque em 4 horas. Abrindo as duas torneiras no mesmo instante, qual é a fração que ela enche por hora? Então, vamos ver. A torneira 1 enche um tanque em 3 horas. Então, a cada 1 hora, a torneira enche 1/3 do tanque. E a torneira 2, ela enche o tanque em 4 horas. Então, a cada 1 hora, a torneira enche 1/4 do tanque. Então, ligamos as duas torneiras. E a informação que a gente tem é que uma torneira, ela enche 1/3 do tanque por hora e a outra torneira enche 1/4 do tanque por hora. Se as duas são ligadas simultaneamente, nós precisamos realizar a soma dessas frações, certo? Então, deixei representado ali 1/3 mais 1/4 de maneira geométrica também. Novamente, nós nos deparamos com frações com denominadores diferentes. Nós precisamos encontrar as frações equivalentes a essas frações para então realizar a nossa soma. Uma forma prática de eu determinar as frações equivalentes é eu pegar esse retângulo aqui, que está dividido em 3 partes, e o retângulo aqui, que está dividido em 4 partes, e juntar eles, ok? Então, agora nós temos as nossas frações equivalentes. 1/3 é a mesma coisa que eu dizer 4 sobre 12avos, e 1/4 é a mesma coisa que eu dizer 3 sobre 12avos. Então, agora a gente pode realizar a nossa soma, né? 4 sobre 12avos mais 3 sobre 12avos é igual a 7 sobre 12avos. Então, a torneira enche 7 sobre 12avos por hora. Esse desafio é um problema recorrente nas Olimpíadas de Matemática aqui do Brasil. Então, vamos analisar um outro problema envolvendo adição e subtração de frações. Em um encontro entre amigos, havia um pote de sorvete com 2,5 kg de sorvete dentro dele. Nas primeiras 2 horas, a galera já havia consumido 1 quilo inteiro, mais 4/5 de quilo. Então, quanto ainda restava do sorvete do nosso pote inicial? Representei aqui de forma geométrica os 2,5 kg. Veja que elas não estão divididas em partes iguais. Aqui nós temos um inteiro, aqui temos inteiro, e aqui temos 2 partes, né? Uma parte do nosso inteiro. Então, vamos dividir ela em partes iguais. Perceba que eu transformei essa fração mista em uma fração imprópria, ok? Eu dividi todos eles pela metade e selecionei as partes que eu tenho de sorvete, né? Temos aqui... Em um inteiro temos 2 metades, e mais outro inteiro temos mais 2 metades, e aqui temos uma metade. Somando ao todo, 5/2 de quilo. E essa é a parte que consumiram já depois de 2 horas. Veja que temos 1 quilo inteiro e 4/5 de quilo. Perceba novamente que o inteiro ele não está dividido da mesma forma que essa parte de baixo, né? Que é a nossa fração. Então, essa fração, 1 inteiro mais 4/5, é a mesma coisa que eu dizer 9/5. Então, agora a gente precisa realizar a subtração, porque tínhamos 2,5 kg inicialmente e foi consumido 1 quilo inteiro e 4/5 de quilo. Lembre que a gente organizou essas frações, né? Então, eu vou representar elas da forma imprópria. Temos aqui 5/2 de quilo que tínhamos inicialmente, menos 9/5 de quilo. O que a gente precisa fazer então, pessoal? Como temos denominadores diferentes, precisamos encontrar as frações equivalentes a essas frações para realizar a nossa subtração. Perceba que o primeiro múltiplo entre 2 e 5 é 10. Então, a fração equivalente ela vai ter denominador 10. Então, agora eu encontrei as frações equivalentes com o mesmo denominador. E temos ali que inicialmente tinha 25 sobre 10 do quilo e foi consumido 18 sobre 10 do quilo. Agora, podemos realizar de fato a nossa subtração, né? Como o denominador é o mesmo, nós realizamos a operação somente com os numeradores. Temos ali, então, que 25 menos 18 é igual a 7 sobre 10.
Veja que esses retângulos representam toda a quantia que tinha inicialmente do sorvete. E em verde está a quantia que foi consumido, que é 18 sobre 10. Veja que aqui tem 10, né? Se for somar, e aqui tem mais 8. Então, toda essa quantia foi consumida. E o que sobrou? Sobrou o que está em roxo, né? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 sobre 10 de quilo. Vamos ver mais um problema. A Associação do Bairro Frarão da cidade realizou a eleição para a escolha do presidente para os próximos 2 anos. Houve a participação de 160 moradores. Os candidatos eram Loreci, Ezequiel e Júlia. Cada morador do bairro poderia votar apenas uma vez e apenas em um candidato. Então, vamos ver o resultado da nossa votação. Loreci levou o quádruplo de votos de Júlia. Ezequiel levou o dobro de votos de Júlia. E Júlia levou 1/8 dos votos. Bom, se Júlia levou 1/8, nós já temos a fração de votos que ela levou. Vamos calcular do Ezequiel. O Ezequiel levou o dobro de votos de Júlia. Então, é 2 vezes 1/8. Sabemos que multiplicação é uma série de adições de parcelas iguais. Então, temos 2 vezes 1/8. É 1/8 mais 1/8, que é igual a 2/8. Perceba que a gente fez o quê, né? Nós multiplicamos o 2 pelo numerador, né? De maneira mais prática, podemos escrever essa multiplicação 2 vezes 1/8 da seguinte forma: 2 vezes 1 sobre 8. E como a multiplicação é comutativa, você também pode escrever 1 vezes 2 sobre 8, que obtemos o mesmo resultado. E Loreci? Loreci recebeu o quádruplo de votos de Júlia, então ela recebeu 4 vezes 1/8. Novamente, a multiplicação é uma série de adições de parcelas iguais. Então, 4 vezes 1/8 é 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, ok? Resultando em 4/8. Temos uma parte de 8, somada mais uma parte de 8, somada mais uma parte de 8, somada mais uma parte de 8. Então, temos 4 partes de 8. Essa multiplicação ela pode ser reescrita da seguinte forma: 4 vezes 1 sobre 8 é a mesma coisa aqui. 4 vezes 1 sobre 8, ou 1 vezes 4 sobre 8, que é igual a 4/8. Comparando os resultados da votação, 4/8 é maior que 2/8, que é maior que 1/8. Bom, Loreci foi a candidata que ganhou mais votos, logo, ela é a nova presidente do bairro Frarão nos próximos 2 anos. Então, o que vimos nessa aula? Para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, é necessário primeiro identificar as frações equivalentes com o mesmo denominador e então realizar a soma ou subtração de frações. A multiplicação é uma série de somas da mesma parcela. Logo, ao multiplicar um número por uma fração, multiplicamos o número natural pelo numerador e mantemos o denominador. E para finalizar essa videoaula, eu tenho um desafio para vocês. Acabamos de ver o problema da votação para o presidente da Associação do Bairro Frarão. Foram 160 votantes no total e eu gostaria de saber qual é o número de votos que cada candidato recebeu. Relembre que Loreci levou 4/8 dos votos, Ezequiel 2/8 dos votos e a Júlia 1/8 dos votos. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na aula seguinte. Obrigada e até mais!